Olá! Hoje a gente vai analisar um conjunto de fontes sobre um tema, assim, central: energia. Tem artigos, pesquisas, até notas sobre iniciativas de educação bem interessantes. A nossa missão aqui é tentar desvendar um pouco esse universo da energia, sabe? Desde as fontes que a gente mais usa, o impacto delas no planeta, na saúde e, é claro, o papel da educação nisso tudo. Exatamente. Vamos passar pelos diferentes tipos, renováveis, não renováveis, até a nuclear e uma coisa que uma das fontes chama de energia reciclável. É curioso. Vamos focar nas vantagens, nas desvantagens e como está o cenário hoje, principalmente aqui no Brasil. Então tá. Para começar, acho que o básico, né? Uma fonte até infantil que a gente viu explica isso de um jeito bem claro. Renováveis, tipo sol, vento, água, que a natureza repõe, Isso. E as não renováveis, que acabam. Petróleo, carvão. e essa distinção é chave, né? Fundamental, porque as não renováveis, principalmente os combustíveis fósseis, carvão, petróleo, gás, são os grandes responsáveis pela poluição do ar, pelas mudanças climáticas. Tem uma pesquisa médica mais para frente que detalha bem o custo disso para a saúde. Falando do Brasil, que é o nosso foco aqui, energia hidrelétrica ainda domina, né? Itaipu é um exemplo gigante, binacional. Sim, enorme. Só que, como uma das fontes aponta, o custo socioambiental é altíssimo. A gente fala de alagamentos, emissão de metano por matéria orgânica que fica submersa, o impacto nas comunidades locais. Não é simples. Pois é. E aí, complementando, tem a eólica, que está crescendo muito rápido, o Nordeste, né? Bahia, o Rio Grande do Norte, Ceará, está na frente. É limpo na hora de gerar, isso sim. Na operação, sim. Mas tem as questões, o barulho, o impacto visual na paisagem, o risco para as aves. E, claro, depende do vento. Se não venta, Não gera. E a solar, potencial aqui no Brasil é tipo imenso. Sol não falta, silício também tem. é verdade. A geração distribuída, aquela dos painéis nos telhados, está avançando, mas ainda tem desafio, né? O custo para instalar e como guardar essa energia para usar de noite, por exemplo. Lá fora, a China que domina. E não dá para esquecer da biomassa, muito importante por aqui. Vem do bagaço da cana, principalmente, e do líquor negro lá da indústria de celulose. Assim. É renovável, entra naquele ciclo que chamam de neutro em carbono, porque a planta que vai crescer absorveria o CO2 emitido na queima. Mas, claro, se expandir muito, pode gerar debates sobre o uso da terra, desmatamento. Interessante. E uma fonte que me chamou a atenção, do Instituto Brasileiro de Energia Reciclável, o IBER, fala de energia reciclável. A ideia é diferente, né? É bem diferente. Não é só gerar energia limpa, mas pegar resíduos tipo bateria de carro velha e transformar de volta em recurso energético. Mudar o olhar sobre o que é lixo. Exato, é repensar o ciclo todo. Agora, voltando para as não renováveis. As termoelétricas. Elas são, assim, essenciais para a segurança do sistema, né? Especialmente na seca, quando as hidrelétricas estão baixas. É o que segura a barra, muitas vezes. Exato. No Brasil queimam mais gás natural. O problema, a conta de luz sobe as tais bandeiras tarifárias e poluem bastante. E essa poluição, como você mencionou antes, tem um custo humano direto. Direto e grave. Aquela pesquisa médica que a gente viu é forte, mostra a ligação clara entre queimar fóssil e problemas sérios de saúde infantil, asma, problemas respiratórios, As crianças são mais vulneráveis, né? muito mais. E tem os efeitos indiretos das mudanças climáticas que esses combustíveis causam. Mais doenças transmitidas por vetores, tipo dengue, zika, estresse pelo calor, trauma por gente que tem que sair de casa. Isso é um argumento socioeconômico pesado para a gente acelerar a transição. Falando em transição, e a nuclear? Gera energia limpa sem CO2 na hora, mas os riscos são enormes. As fontes lembram Chernobyl, né? E o caso do Césio 137 em Goiânia, acidentes que deixaram marcas, fora o lixo radioativo e o histórico das bombas. É uma fonte de energia bem complexa e controversa. Mas, olha, nem tudo é notícia ruim. Um relatório da Agência Internacional de Energia, a AIE, mostrou um salto global importante. Ah, é? O que ele diz? Que em 2023 o mundo aumentou em 50% a capacidade renovável instalada. É bastante coisa. Uau! E o Brasil está nesse mapa. Tá sim, liderando a expansão América Latina e continua forte nos biocombustíveis.
O que nos leva a outro ponto que apareceu muito nas fontes: a educação ambiental. Fundamental, né? Sem várias fontes, inclusive uma tese sobre ensinar engenharia e sustentabilidade para crianças, mostram como é vital criar essa consciência desde cedo. Projetos em escolas, com jogos, maquetes. Aquela pesquisa na escola rural que a gente viu, 83% de acerto num quiz depois das atividades lúdicas. Isso mostra que funciona, né? Engajar os mais novos de um jeito criativo. Exato. Fica claro que tecnologia e política são cruciais, mas a base para uma mudança assim mais rápida e profunda parece ser mesmo a educação, a conscientização. Então, o cenário da energia é um quebra-cabeça, né? A gente tem um potencial renovável incrível, o Brasil especialmente, mas ainda depende muito de fontes que são problemáticas, caras, poluentes. E isso gera um conflito claro entre nossa necessidade de energia e a urgência do clima e da saúde pública. A transição está rolando, como o relatório da IE mostra? Sim, está acontecendo. Mas será que na velocidade que a gente precisa? As fontes sugerem que a educação pode ser um acelerador importante. Fica então uma pergunta para a gente pensar, né? Como é que a gente pode integrar ainda mais essa educação ambiental no dia a dia, desde pequeno mesmo, para que ela vire um motor real na construção de um futuro energético mais seguro, limpo e saudável para todo mundo? É uma questão chave, sem dúvida. Amarra tudo isso que a gente discutiu hoje com o mundo que a gente quer deixar.